Glória a Deus. Aleluia. Uau, veio triplo, 4 vezes mais que de manhã. Quem não me ouviu de manhã? Então vou dar apenas um último assim, para dar entrada à continuação, tá? Mas vamos orar primeiro. Senhor Deus, nosso Pai, como falta palavras humanas para te agradecer e declarar o nosso amor. Obrigado por este privilégio de sermos geração eleita, terra santa, sacerdócio real, povo adquirido de Deus, para te adorar, exaltar, festejar, celebrar o teu santo nome. Pai, estamos aproximando do Senhor com um coração aberto, com plena convicção de fé, que hoje o Senhor vai nos inundar com suas bênçãos, um intenso enchimento da tua unção, com forte manifestação do Espírito Santo, na cura, na restauração, na transformação. Espírito Santo de Deus, entrego toda a hegemonia, todo o controle, toda a direção nas tuas mãos. Primeiro, lava-nos com o poderoso sangue de Jesus. Todos os pecados, iniquidades, contaminações trazidos do mundo e do lar, mais alva do que a neve. Repreendo em nome de Jesus toda perturbação, desatenção, toda preocupação, sai em nome de Jesus. Pai, abençoa o Brasil, os políticos e autoridades, com honestidade, temor a Deus, sem corrupção, com sabedoria, amando e preocupando-se com o povo e a nação brasileira. Pai, me dá a graça para falar e para toda a igreja de coração aberto para receber esse testemunho que o Senhor idealizou através da minha simples vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha, o cultuar a Deus exige excelência, o máximo do nosso esforço. Na Coreia, desculpe, não cruza a perna, nem abraça namorado, porque aqui é casa de Deus. Aqui não é cinema, não é teatro. Em respeito à presença, você veio de novo. Em respeito à presença do Espírito Santo de Deus. No extremo caso é que levanta antes e pode, né, mas a maioria não levanta. Não mastiga nem chiclete. Em respeito ao Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? O bem-suceder no cultuar, isso te dá uma intimidade com o Espírito Santo. Sabe, ele sabe que você o respeita. O sucesso no culto é êxito na vida. Repita, sucesso no culto, êxito na vida. Êxito no culto, sucesso na vida. Amém? Ok. Hoje de manhã eu parei minha mãe, que é incrédula, há uma semana atrás, ao ver meu sofrimento com insônia crônica, que não me deixava dormir por 20 minutos por noite, há meses, minha imunidade caiu tanto, eu estava quase enlouquecendo, né? Imagine 20 minutos dormindo. E ela, incrédula, vai ao retiro de oração de uma igreja Assembleia de Deus, da comunidade coreana em São Paulo, e ela recebe o Espírito Santo de Deus lá, até o dom de línguas, de tanto ela clamar, derreter a alma dela diante do Espírito Santo, pedindo socorro por mim. Você vê, ninguém supera alguém que ora. A mãe e pai que ora pelos filhos, recebe resposta na hora. Aí ela volta radiante, e quando ela colocou as duas mãos para me massagear a cabeça, para tentar ajudar eu a dormir, falando em línguas no meu ouvido, eu que não acreditava em visões, eu vejo uma visão, porque a glória entrou na nossa sala. Um homem de cabelos longos, de roupa
dourado, brilho intenso, era ele com duas mãos me impondo na cabeça, eu me vendo, né, de olhos abertos, eu de joelhos na frente dele, só que os 10 dedos dele totalmente penetrados dentro da minha cabeça, eletrocutando, não com essa eletricidade, mas de profunda paz indescritível em palavras humanas. E eu tremendo, chorando, meu pai me viu, e ele veio correndo, desligou a televisão, yon, 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 gritaria, minha mãe, o lá, 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 aumentou para lá, 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 né? Porque me veio chorando e tremendo. Daí, eu sou curada da insônia. Senti sono, o que não sentia há meses, né? A visão sumiu. Mamãe, papai viu esse homem? Não. Minha mãe, oh, é Jesus te curando. Aí, na hora, eu senti sono. Eu fui maravilhada para a cama sentindo sono. Quando você sente sono, agradeça a Deus. Seu corpo está com saúde. E obedeça a ordem do seu corpo. Não fica assistindo novelas na tarde e da noite. Então, nessa noite, fui arrebatada ao reino dos céus, quando eu não acreditava que existia reino dos céus. 2 homens jovens, com roupa branca ofuscante, veio para mim e falou assim, Yon, meu nome coreano é Yon, você foi escolhida, nós vamos te levar para o lugar mais maravilhoso do universo. Ah, é? Eu quero ir. Aí eles pegaram cada um no meu braço, nós 3 andando. De repente ouvimos um som estranho, nós 3 paramos e olhamos para trás. Eu que não acreditava em bruxos, era uma demônia esquelética, com rugas, cabelo tudo desgrenhado, roupa suja, imunda. Ela não conseguia aproximar de mim. Ela mantinha aquela distância de 6, 7 metros, escondendo no poste, na parede, berrando, chorando. Yon, eu te perdi, eu te perdi. É muita injustiça eu te perder. O quê? A demônia, quem é ela? Que queria me matar com insônia crônica e me levar para o inferno. Ela se acha injustiçada por ter me perdido. Você sabia que diabo e demônios se acham injustiçados por ter perdido você para Jesus Cristo? Então, um deles, o da direita, falou assim, eu vou dribliá-la e você leva a Yon sozinha. Tá. Eu acho que são 2 anjos, né? Então, um anjo foi lutar por mim com a demônia, tá? E esse, nós 2 voamos. Aí chegamos logo diante de um castelo branco, mármore branco, colunas gigantes, mármore, tal. Aí ele diz, é aqui, só que você agora sobe sozinha. Tá bom, obrigada, tchau. Subi. Quando eu subi lá em cima, eu fiz assim, ó. Eu tive que tapar meus olhos, porque era muita luz, muita luz. Aí, pouco a pouco, eu abri os olhos assim. Uau! Céu azul. Lá no reino não tem nuvem, é tudo azul. E gramado verde e pomares, assim, alinhados com árvores frondosas, tal, tudo lindo. O ar, o clima é tão ameno, nem frio, nem quente, tão gostoso. E o ar que eu respirava espalhava pelas minhas células em forma de louvor que vocês cantam, bem suaves. O ar lá é o louvor que espalha pelas células para o corpo inteiro. Então, respirava e eu ouvia pelas células o louvor. Depois expirava, ia assim. Aí, de repente, eu ouço o som borbulhar de água. Aí eu olhei, eram quilômetros de retangular, assim, de mármore branca, soltando milhares de fontes dessa altura. E as fontes eram penduradas mini arco-íris em cada fonte. Era algo tão exuberante que eu falei, puxa, que coisa maravilhosa. Eu corri lá para ver, né? Sabe o que é? Fonte, quando solta água, as gotas d'água transformam em diamantes verdadeiros, grandes, que ao refletir a luz,
formava os arco-íris. Lá, as gotas d'água são diamantes. Você não precisa invejar pedras preciosas aqui não, tá? Aí chegaram uns 10 homens, todo mundo de roupa branca, né, tal, jovem. Você sabia que lá no reino dos céus não tem velho, não tem idosa, não tem careca, não tem barrigudo, não tem nenhum feio. Todo mundo é jovem, 25, 30 anos. Todos vocês vão se tornar para a época quando você era mais bonito. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Daí eles falam assim, acho que o líder, né, veio falar assim para mim: Yon, você ganhou bolsa de estudo aqui. Nós vamos te dar um apartamento novo, carro novo. Você será treinada aqui por 7 anos e descerá para divulgar. Aí eu falei, olha, eu estou numa situação de eu ter que trabalhar, ganhar dinheiro e sustentar meus pais. Muito obrigada por essa bolsa, tudo mais, mas no momento não. Aí, esse líder foi lá fazer reunião com o restante. Você sabia que Espírito Santo, Deus, não obriga? Eles respeitam a nossa opinião. Isso que eu percebi. Porque eu estava preocupada. E se eles me convencerem de eu fazer esse bolsa de estudo agora? Eu vou entrar em conflito. Mas aí eles vieram sorridente, dizendo, Yon, tudo bem. Então, vou guardar esse lugar para você. Eles guardaram. Aí eu, muito obrigada. Aí, acordei. Quando vi o relógio, eu dormi pela primeira vez 8 horas consecutivas. A energia voltou. Olha como o sono faz bem para o corpo, né? Deus que nos deu o sono, sabe? Tem que curtir isso. Então, sabe, o efeito colateral de feijão preto começou assim a entrar, ressecar, né? Aí, eu estava morando no 8º andar, eu olhava para a rua, tudo mudou. Casas repintadas, carros novos. Eu amava cada pessoa que andava na rua, que eu nem conheço. Esse é o normal de uma pessoa que recebeu Jesus. Nós nascemos para amar um ao outro. Eu contei, né? Que o ódio traz a enfermidade, não é? A alma grita suas dores quando você odeia alguém. E traz a enfermidade física. Contei hoje de manhã. Bom, então, eu totalmente renovada, tal. Segunda noite. Sabe, quando a gente abre os olhos, tem esse espaço de visão, não é? Então, eu estava diante de um livro grosso, aberto, escrito de cima para baixo, da direita para a esquerda. É estranho isso, né? Nosso livro é escrito da esquerda para a direita, de cima para baixo. É ou não é? Mas era um livro totalmente estranho. E era uma língua totalmente diferente. Nunca vi essa escrita. Só que o cabeçalho, quando inicia, está escrito em coreano assim. E disse Deus. Aí uma voz bonita, soprano, lia, sabe, de cima. E meus olhos sabiam onde ela lia. Eu acompanhava. E quando terminava, uma mão invisível virava. A noite toda. Primeira, aí virava outra vez, e disse Deus. É a única sentença que eu entendia. O resto, uma língua totalmente diferente. A noite toda, a noite toda, a noite toda. Daí, no final, de quem é essa voz soprano tal? Aí eu prestei atenção, era a minha voz, era eu. Acordei. No dia seguinte, minha mãe me leva para a igreja. Aí, vi todo mundo com esse livro na mão. Quando eu abri, era o que eu vi na noite passada, de cima para baixo, da direita para a esquerda. A Bíblia antiga coreana é assim. Então, eu tenho certeza que Deus fez eu ler a Bíblia escrita em hebraico e em grego, na língua original, tenho certeza. E na terceira noite, esse eu não entregava, sabe por quê? É assim, ó. Eu estava no centro de uma praça brasileira, praça grande, e fazia um som. De onde vem esse som?
E eram de prédios vinha, e de todos os prédios, da janela eu via as pessoas andando, descendo assim, andar em andar, todos. Quando desciam aí no térreo, todo mundo vinha na minha direção. Quando chegou mais ou menos aqui, eu vi que eles são leprosos, loucos, mendigos, vesgos, paralíticos, sujos, cabelo desgrenhado, rosto sujo, roupa imunda, todos fazendo assim, ó, vendo diante de mim. E eu estava assim, corajosa. Agora, quando eu vi aqui, eu estava com uma verdura desse comprimento grosso, metade branco, metade verde, empilhado. Quando o primeiro chegou, eu dei ele come na hora. Assim que come, em um segundo, assim que comeu, muda para um jovem, bonito, limpo, até com corte de cabelo e roupa branca. E o segundo, eu dava, terceiro, assim. E ininterruptadamente as verduras saíam nos meus braços. Não eram centenas, não eram milhares, eram milhões. E vindo, eu dando. E de repente eu vi eles fazendo, esses curados, né? Esses totalmente transformados, faziam fila, se mexiam. Aí eles já não me olhavam, só estes, que me olhavam, né? Aí eu, para onde eles estão olhando agora? Lá longe, um homem alto, com um livro na mão, com a Bíblia na mão, ensinando a palavra. Sabe por que, pastor, que eu não dei esse terceiro dia? Eu sou membro comum, diaconisa, igual vocês. Se eu contar isso, eles vão fazer fila pedindo oração para mim, né? Então eu fiquei com temor. Na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu vou contar daqui a pouco, os pastores diziam que quando eu falo de Deus, Jesus, da minha boca sai uma espada de fogo. Olha, você tem que fechar logo essa confecção própria, entrar na teologia, você se tornar uma pastora. Eu falei, não, mas e minha família depende dessa confecção, como é que eu vou viver com pão de cada dia? Não, talvez depois. E eu orei para Deus, e Deus disse, mantenha a diaconisa para desafiar diáconos, diaconisas a ser usado na obra de Deus. Hoje em dia, diáconos, diaconisas, não é para ficar sentado esquentando a cadeira somente, não. Não é para vir só no culto de domingo, só esquenta a cadeira, ouve a mensagem e vai embora. Não. Tá? Por isso eu mantenho até hoje diaconisa, para incentivar vocês. Amém? Amém. Então, foi a melhor coisa que fez minha mãe para me levar na igreja. Aliás, eu conto agora esse terceiro, porque eu já entendi o porquê. Faz alguns anos atrás, uma igreja em São José dos Campos colocou meu testemunho que eu fiz na igreja dele no YouTube. E ganhou um dos 10 mais visualizados daquele ano no Brasil e começou a ganhar dinheiro. Eles me ligam, eu estava na cozinha, minha casa em Estados Unidos, alguém me liga e fala, ué, no Brasil? Alô? Olha, eu coloquei seu testemunho no YouTube da nossa igreja, nós fomos cotados, premiados, um dos 10 mais vistos, e eles estão me pagando dinheiro. Eu falei, o quê? Eu estou no YouTube? E YouTube paga dinheiro? E meu filho, mamãe, não é a senhora que tem que ganhar esse dinheiro? Não, deixa eles ganharem. Se tem algo para ganhar, eu quero ganhar lá no céu. Então, o YouTube fez uma grande função. Esse terceiro sonho é do YouTube, porque eu vejo, agora, hoje tem 3,5 milhões, que equivale ao quê? 70 estádios de futebol com 50 mil assentos cheios, equivale a isso. E eu não sabia, eu tenho 32 mil seguidores, de assinantes, né? Mas a visualização, 3,5 milhões quase. Então, é a quantidade que eu vi no meu sonho, que eu dei, porque os comentários que eu vejo embaixo foram muitos curados. Também o demônio do suicídio, lá fala do suicídio, quando eu... Espírito Santo está falando para eu fazer isso aqui.
Não é nem toda a igreja que eu faço. Tem pessoas aqui querendo suicidar, alguns. Vamos levantar a mão? Uma mão no reino, outro no peito. Repita comigo. Na autoridade concedida pelo nome de Jesus, demônio do suicídio, não ouse, não tente, não aproxime da minha família, dos meus filhos e de toda a minha descendência, em nome de Jesus. Demônio do suicídio, eu te ordeno, em nome de Jesus, que saia, fora, suma, saia, que seremos todos salvos de Jesus Cristo, ganhando almas para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, amém. Olha, demônio do suicídio é terrível hoje em dia, tá? A primeira vez que Deus me deu esse toque, faça essa profecia, foi num jantar da Adonep. Conhece a Adonep? O jantar da Adonep é um jantar chique, cada um paga seu jantar e convida uma preletora para falar de Jesus. E de repente, eu estava testemunhando, Deus fala comigo, faça oração para expulsar demônio do suicídio. Fala sobre suicídio. Eu falei, papai, eu não tenho nada no meu esposo sobre suicídio, eu não conheço bem. Aí ele disse, faça a oração profética. Aí eu fiz. Aí, uma voz de criança veio de lá. Amém. Aí eu olhei, porque ninguém traz criança num jantar chique de Adonep. E tinha uma menina sentada com a família. No final, ela vem correndo, Yom, muito obrigado. Eu fui edificada, aprendi muita coisa e tal. Aí uma senhora bem vestida, com lágrimas nos olhos, me puxou para lá. Olha, agora eu entendo por que eu não tinha com quem deixar essa menina. Ela é minha neta, ela tentou suicídio na semana passada. Foi um alvoroço em casa. E aquela loira que veio chorando quando você fez apelo para receber Jesus, é a mãe dela, que é minha nora, e meu marido é pastor e vice-prefeito dessa cidade, Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E nós não conseguíamos convencê-la a aceitar Jesus, e hoje recebeu. Estou levando 2 milagres para casa. Aí eu perguntei, eu achei estranho, parecia uma família abastada, né? Mas por que a menina tentou suicídio? Sabe o que ela respondeu? Porque hoje em dia, no cinema, na novela, na televisão, no gibi, no jornal, nas revistas, todo mundo suicida. Eu quero experimentar o gosto do suicídio. Olha, o diabo e seus demônios infiltram nas crianças, porque é mais fácil. Os adultos já mais maduros. E nossa época era mais ingênuo. Eu, quando menina, eu achava que só de tocar na mão do menino, eu ficaria engravidada. Éramos ingênuos, ou não é? Hoje o mundo está tão malvado que as crianças de hoje sabem muito mais da maldade do que nós, sabia? Coloque rápido seus filhos, seus netos na igreja. Amém? Bom, e há uns 6 meses atrás, que eu venho sempre 2 vezes por ano, também lá, eu tive que parar no meio, e eu falei assim, aqui tem um homem querendo suicidar. Eu fiz isso, E silêncio. Aqui tem um homem. Fiz isso. Aí eu fiz essa oração, né, tal. No final, um rapaz estava me esperando lá, tremendo no canto. Sou eu, esse rapaz. É? Eu não sou membro dessa igreja. Eu estava passando na rua para me matar hoje. Mostrou a pílula para dormir, né? Remédio para dormir. Para me matar hoje, eu tenho um filho de 2 anos e minha vida está uma confusão. E
com essa igreja com luz, tal, com pôster, com uma oriental falando que é palestrante, e todo mundo entrando. Meus pés entraram sem querer, não sei como fui parar. Vi parar aqui, não sou membro, ele disse. E quando eu falei, quando eu fiz essa oração, ele sentiu algo assim saindo dele, ó, pum! E agora ele sentia livre. Ele estava suando contando isso, até as mãos. Aí nós oramos, eu e o pastor daquela igreja, pastor Dimas, e ele se tornou membro dessa igreja. Há muitos casos de suicídio nos comentários do YouTube, porque hoje em dia, até pastores suicidam, eu soube, né? Que triste. Então, agora veja, a melhor coisa que minha mãe fez é me levar logo na igreja. Por quê? Quando o demônio da enfermidade sai de você, a casa fica vazia, limpa. A Bíblia fala sobre isso. E o demônio fica lá, procurando onde fica a nova casa, não achando. Vem, eu vou ver se minha casa antiga continua vazia. O que quer dizer? Se você continua sem crescer na fé, sem ir à igreja, ouvir assiduamente o sermão do pastor, sem ler a Bíblia, sem orar, sem crescer na fé, significa que a casa continua vazia. Então esse demônio que saiu vai trazer 7 demônios piores que ele entra de novo e a pessoa fica pior do que antes. Quem já viu alguém que foi curado, mas um tempo depois ficou pior que antes? Quem já viu? Não é porque demônio da enfermidade é mais forte do que poder da cura do Espírito Santo, não. É que essa pessoa se negligenciou, deixando a casa do demônio vazio, sem crescer na fé. Principalmente quando é curado pela fé de outra pessoa. Eu que fui curada pela fé da minha mãe, principalmente. Tá? Então, quando você é curado, tem que crescer rápido na fé. Tá bom? Bom, então eu comecei a falar de Jesus. Me dava uma energia sobrenatural falar de Jesus. Por quê? Porque eu vi quão belo é lá. Não quero ir lá sozinho, eu quero apresentar para todo mundo. É ou não é? Você sente essa energia sobrenatural em mim de falar de Jesus? Você não é igual americano, né? Eu estou salvo mesmo, que se dane os outros. Está todo mundo vivendo uma vida corrida, ocupada, é falta de educação falar de religião. O quê? Evangelho de Jesus não é religião, é vida. É vida. Você tem que falar da vida. Sabe por que Jesus, após ressuscitar, logo antes de se ascender, ele deixa a última ordem, qual que é? Recebereis o poder do Espírito Santo e serei minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até confins da terra. Por que nessa ordem? Jerusalém é sua família. Seus pais, seus filhos, seus primos, suas tias, seus sobrinhos, sua parentada. Judeia é sua vizinha, seu colega de trabalho, da escola, que vê frequentemente quase todos os dias. Samaria é outro bairro, outra cidade. Se o pastor resolve fazer evangelização na rua, é Samaria, tem que ir lá. Confins da terra seria país estrangeiro. Como eu moro nos Estados Unidos, venho para o Brasil falar de Jesus. Então, Jesus está falando para nós, para falar dele para todos ao seu redor. O dia que você vai para o reino, Deus vai falar. E aquele seu colega, sua vizinha, que eu coloquei no caminho da sua vida para falar de mim, você falou? Desculpa, Jesus, eu só esquentei cadeira da igreja. Você vai falar isso? Tem galardão lá. Tem galardão. Bom, eu falava para todos, né? Não consegui só um. Era um rapaz, jovem coreano. Ele falou, Yun, não me fale de Jesus, da igreja, não. Por quê? Minha mãe, que está indo faz 3 meses à igreja todos os dias, fica o dia inteiro lá,
dizendo que ela nasceu de novo, que é nova criatura, que Deus é mais importante do que coisas do mundo. Ela não lava roupa, não lava a casa, não faz a comida, deixa prato sujo empilhado. Eu e meu pai trabalhamos o dia inteiro, chegamos em casa, temos que comer arroz frio de ontem com água fria. Quando é cristã, você tem que ser duplamente diligente que antes. Duplamente trabalhadora. Os olhos ao seu redor estão vendo. Essa mãe, infelizmente, impediu a salvação do filho e do marido. Achando que Deus é tudo, fica o dia inteiro na igreja e não faz seus deveres de casa como mãe. Você entendeu? Bom, aí eu estava crescendo na fé. E a gente ganha o RNE, o permanente de Estados Unidos, porque a família do meu marido já estava instalada em Los Angeles, com confissão própria. Bom, tem outro testemunho sobre como a gente conseguiu, mas não dá tempo, eu vou ter que pular. Bom, aí cheguei nos Estados Unidos e tinha acabado de voltar da igreja de Getsemane. E eu estava muito feliz, Deus me abrindo mais portas, tal. E um dia, eu acordo horrorizada. Preste muita atenção, tá? Tive um sonho, um pesadelo, mas depois foi uma revelação, depois vocês vão ver. Eu estava andando numa rua já escura, né, à noite, assim mais ou menos, e estava chovendo. De repente, as gotas d'água mudaram para ratões enormes, entrando na minha pele, roçando na minha roupa, e eu gritando de terror, tirei um por um. O último ratão me morde aqui no dedo esquerdo, 2 gotas de sangue. Guarda tudo isso na cabeça. E eu olhando para 2 gotas de sangue, essa época de Natal eu tenho muito trabalho na minha confecção. Vou tomar comprimido aí da farmácia. Falei isso para mim mesma. E acordei. Passei o dia inteiro incomodada, né? Aí, na noite seguinte, tenho um sonho similar. Estava lavando a louça, uma mosca preta gigante veio em cima da minha cabeça, do tamanho de futebol, mijou milhares de ovos pretos aqui no ombro esquerdo de novo. E eu lavei rapidinho com água limpa, vi alguma coisa ao lado, quando vi, era um spray desse tamanho branco, escrito em português, mata mosca. Aí eu peguei, borrifei na mãe mosca, levei até a porta, abri e expulsei-a da minha casa. Tudo isso vai ter significado. Daí, acordando, eu entendi que teria uma alerta, esses 2 sonhos parecidos, de uma agressão física no meu lado esquerdo. A verdade é que eu tinha uma consulta à ginecologista para possível retirada de água já cheia no meu útero. Não dói nada, mas essa água se instala quando você trabalha muito. Sabe, a vida lá em Estados Unidos, olha, te exige o máximo. Se você não dá tudo de si, não come o pão de cada dia. Lá é uma competição mesmo, tá? Então, o doutor falou, olha, está crescendo, não vai doer nada. Vai sair uma baciazinha de água. Doutor, tem algo crescendo aqui. Era tamanho de grão de um pozinho, agora um grão de arroz está crescendo. Crescendo? Isso não está bom? Aí ele pegou uma agulha, botou naquele grãozinho, espera 3 dias para saber o resultado. E eu que pensava que câncer maligno de mama só acontecia com outras pessoas, eu tinha câncer maligno de mama de já 7 anos. Quando o tempo conferia, aquele FMI do México, eu tinha clientela do México, da Colômbia, até do Brasil, do Rio de Janeiro, vinham comprar minha roupa. Quando houve FMI do México, que eles também compravam afiado, eu perdi um tanto de dinheiro que daria para comprar um apartamento quando eu estressara. Então, o médico me dando o resultado, né? Eu deitada, né, tal, e ele de pé.
Olha, desculpe eu te dizer, mas o resultado saiu isso. Você talvez vai viver por 5 anos, por ser maligno, vai transmitir para crânio, ossos, sangue e fígado. Você tem que achar rapidinho um cirurgião para tirar o tumor maligno. E mesmo com quimioterapia, com sorte, ele falou, com sorte você vai viver talvez 10 anos. Mas o normal é 5 anos. Aí minha reação, ó, deitada, olhando para ele, só fiz isso. Aí ele, do you understand English? Você entende inglês? Yes, I do. Sim, eu entendo. Sabe por quê? A reação de uma pessoa normal seria assim, assustar, ou chorar, não é? E eu sorrindo. Aí eu voltei para casa, dirigindo o carro, eu pensei assim, puxa, não é difícil ir ao reino dos céus. Uau, como é fácil ir ao reino dos céus. Acho que eu nem vou tirar esse tumor. Se eu tenho 5 anos de vida, eu vou no Brasil como missionária, vou falar de Jesus, né? Porque é morrer de naturalidade. O nosso corpo é sangue e ossos. Ficar doente é coisa natural, desde que você a maltratou. Você sabia que a culpa é nossa, mais de 50% ter a enfermidade? A maioria das pessoas nascem com saúde perfeita. Claro, hoje em dia tem bebês com problemas, né? Mas na nossa época, a maioria nasce com saúde perfeita, eu não é? Agora, você só come porcaria, hamburguesa, cachorro-quente, Coca-Cola, pizza, não exercita, e depois fica orando, me dá saúde perfeita. É a mesma coisa que você ora, me deixa passar no vestibular, na USP, e não estuda nada. Não te falei? O milagre e trabalho intenso andam juntos. Milagre não é Deus fazer tudo sozinho e você não fazer nada. Ele exige sua parte. Exige. Bom, então eu cheguei em casa e chegou meu filho. Ele estava no colégio, da escola, né? Eu falei, ô Daniel, hoje eu fui ver o resultado, viu? E o médico disse que eu vou morrer, eu vou para o reino dos céus em 5 anos. Então, você tem que se preparar a ser independente. Aí ele, ouvindo assim de pé, literalmente, a força das 2 pernas perdeu, né? Ele, pum, caiu no chão. De cócoras, ele no chão, com lágrimas escondendo. Mamãe, a senhora está dizendo que vai no reino dos céus em 5 anos com esse sorriso no seu rosto? E eu, e a Esther, e papai, o que vai ser de nós 3? A senhora está feliz porque está indo lá logo? A senhora é egoísta? E aquilo entrou. Meus filhos ainda não estão preparados pela minha ida para o reino. Aí, tá bom, eu vou prolongar um pouquinho. Já que vou ser operada, pelo menos esse tumor vou tirar. Pelo menos, né? Porque senão vai espalhar logo, né? Meu marido estava a negócios na Coreia e ia juntar a missão da nossa igreja em Mongólia. Nós já éramos apaixonados em missões, tá? Falar de Jesus é nosso negócio. Aí eu nem falei com ele. Eu que preparei toda a papelada, fui verificar quem é o mais famoso e achei um doutor judeu. Lá longe, um hospital famoso de Los Angeles. Fui sozinha. Aí ele achou estranho, escuta, você é super-woman. Aqui ninguém chega sozinha, ou com o marido, ou com a amiga, até com vizinha, ou com filho, filha. Eu falei, olha, eu trouxe tudo que o senhor pediu. Agora eu preciso ser operada em 1 semana, porque eu tenho uma agenda no Brasil. Eu trabalho para Deus. O senhor já é salvo?
ele falou assim: olha, eu sou judeu, mas eu nem acredito em Deus. Porque ele era tão famoso, rico, que não precisava de Deus. E ele falou assim: o quê? Uma semana? Você tem fila de espera de 3 meses. Puxa, ou muita gente com câncer de mama, ou ele é famoso demais. 3 meses de espera? Ah, é? Tá bom. Nem vou ver seu papel. Tá bom. Aí peguei toda a minha papelada. Saí de lá tranquila. Olha, quem tem hábito de orar no cotidiano é como poupança. Você acumula, acumula e usa na hora H. E você tem tanta confiança de que Deus tem outro caminho melhor quando algo dá errado. Então eu saí de lá sorridente. Uau, Deus tem algo melhor para mim. Eu desci. Dei o cupom para o rapaz. Aí ele falou assim: escuta, você estacionou no prédio ao lado, porque lá em Estados Unidos, prédios grandes, às vezes é coligado no estacionamento, tá? Como era a primeira vez que eu fui, estacionei. Olha, me desculpe, eu vou pegar seu carro por último. Você espera? Eu falei: tudo bem, eu que errei, tudo bem. Bom, enquanto eu espero, com quem eu falo de Jesus? Aí vi dois homens, era um vietnamita e um chinês. Eles estavam varrendo o chão, né? Aí fui lá. Ei, você conhece Jesus? Você lê a Bíblia? Tal. Aí ele falou, nem olharam para mim, nem. Eles continuando. Olha, senhora, como é que eu posso crer num livro que um homem escreveu? Eu falei, você tem razão. Não foi um homem, não. Foram 35 homens de épocas e lugares totalmente diferentes, um desconhecendo ao outro, falando de apenas um único Salvador, que é Jesus. Aí os dois olharam para mim. Ah, é? Você pensa que é à toa que Bíblia é o best-seller, é o livro mais vendido de todos os países e em todos os anos? Os doutores, PhDs, os mestres, os inteligentes, os ricos, todos leem a Bíblia. Ah, é mesmo? Puxa, a gente tem que ler essa Bíblia, né? E eu demorei alguns minutos lá. Aí, chegou o meu carro. Cheguei lá e peguei o carro e estava assim saindo, né, dando ignição, tentando sair. Meu celular toca. É secretária do cirurgião. Ei, você está longe? Porque era uma sexta-feira. Se eu já estivesse na BR, seria complicado retornar. Fim do expediente. Não, ainda estou na garagem. Ela deu um grito de alegria. Traz de novo o seu envelope. Por quê? Uma senhora marcada a cirurgia às 6 da manhã de segunda-feira acabou de cancelar e o doutor quer dar esse lugar para você. Deus sabia que eu precisava ser operada logo. Ele inventou algo de cancelamento e fez com que eu falasse de Jesus para os dois rapazes. Então, os dois precisavam ouvir falar de Deus, dele, e eu precisava ser operada. Olha que poupança. Quando você ora no cotidiano, você se torna amiga íntima, amigo genuíno de Deus. Em mínimos detalhes, ele interfere na sua vida, porque você tem a intimidade. Entendeu? Bom, então eu subi e o doutor falou, você não imagina quantas pessoas pedem esse lugar de cancelamento, mas me deu vontade de dar para você. Obrigada, foi Deus, né? Foi Deus. Aí fui operada em 3 dias. Daí, tiraram o tumor maligno de 1,5 cm, já aumentou para 1,5 cm. Você sabia que câncer é diretamente proporcional no estado mental e psicológico da paciente? Sabendo que você tem câncer, em 1 mês pode tornar uma maçã. Por isso que os médicos falam, se seus pais idosos têm câncer, faça isso de segredo. Podem até morrer de outra doença. Se não sabe, aumenta bem devagar. Mas quando é jovem, eles já avisam, né, para preparar a vida. Daí, aumentou para 1,5 cm, ele tirou e faz outro corte aqui debaixo do braço, que é o primeiro lugar que vai a transmissão.
tirou 3 gânglios linfáticos e, infelizmente, estavam transmitidos. Aí o doutor me marca para daí 21 dias, segunda operação, para tirar mais gânglios linfáticos, para averiguar e me prescrever a sessão de quimioterapia. Tá? Mas ele falou, como foi tirado o tumor maligno, você já está fora do perigo. Tá? Então, o que eu fiz durante 21 dias? Ler a palavra de Deus. Eu indagava, Pai, eu estou apta para conseguir sua resposta rápido? Porque eu sei que hoje em dia há cura para câncer, mas demora anos. Ou mais rápido, talvez meses, né? Mas como eu tenho agenda no Brasil, tinha que ser rápido. Eu realmente preencho requisitos que determinam que Deus me responda rápido, num caso urgente como esse. Aí comecei a ler a Bíblia de novo, paro no Isaías 59:2, onde diz que as minhas iniquidades fazem a divisão entre mim e Deus e que os meus pecados encobrem o seu rosto para que não me ouça. Uai, eu não sabia que existia o tipo de versículo como esse. Se suas orações não estão sendo respondidas, talvez seus pecados não confessados estejam encobrindo o rosto de Deus para que Ele não te ouça. Pense nisso. Então, eu estava orando, Pai, se há algo que está encobrindo o seu rosto, uma espiritualidade turva em mim, me mostra. Aí, ele me orienta para ir a um avivamento de uma igreja que veio um preletor de fora. Aí eu fui, eu estava sentada lá atrás. Aí ele pregou tal, e no final ele desce e vem diretamente para mim. Uai, por que ele está vindo para mim? Eu fiquei assim, né? Aí ele chegou nos meus ouvidos assim, escuta, não te conheço, mas Espírito Santo quer que eu fale contigo. Você pensa que fez muito por mim, mas você não sabe em que lugares maiores, em que campo missionário maior vou te colocar para falar de mim. E eu, pum, caí para trás como árvore seca. Porque eu estava alimentando na minha alma uma couraça de soberba de que eu já tinha feito o suficiente na obra de Deus e que já que não tenho medo da morte, eu podia agora curtir a vida indo devagar. Um segredo só meu, nem meu marido sabia. Cuidado com o que você pensa. Ele sabe de cada pensamento seu. Cuidado com o que você faz na internet quando ninguém está te olhando. Ele sabe de tudo. E de vergonha eu então rolava no chão chorando, vergonha de ter entristecido, porque o tom dele era de tristeza, ele estava decepcionado comigo. Quando você está na obra de Deus, voluntária da igreja, às vezes se engana, eu sou santo demais, eu sou santa demais. Cuidado, essa é soberba. Então eu chorando, Pai, tudo que me faz mover em prol à expansão do reino provém da onde? Da carne ou do Espírito? Realmente eu quero a sua justiça ou a minha? De onde procede a minha motivação? Tenho um nome a zelar por quem? Eu chorava e me arrependia de coração contrito, a minha soberba. Não sei quanto tempo passou, minha voz abriu e eu estava louvando a Deus em línguas. Não sabia que minha voz alcançava notas tão altas. Era sinal de que Ele recebeu meu arrependimento e que continuaria a me usar nos lugares maiores, no campo missionário maior. E tenho certeza que esse púlpito da Advec é um desses lugares maiores. Aleluia, glória a Deus. Voltando para casa, entendi.
servir ao reino de Deus não é um favor que nós fazemos a Ele. É favor que Ele nos faz ao permitir trabalhar para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Daí, aí eu peguei todo no livro, uma lista de pecados que no final, se der tempo, eu vou dar uma lista. Você vai ter quebrantamento, vocês hoje hoje é o dia de limpar, tá? Vamos ler no final. Daí, o segundo passo que ele me induziu é liberação do perdão. A gente está inserido no mundo, estamos sempre sujeitos a ter ressentimento. Uma palavra ríspida do marido, dos filhos, de uma amiga da igreja, não é sempre uma fila do banco, um mau atendimento, sempre. E ele mandou limpar tudo. Olha, o não perdoar é continuar atado em espírito ao inimigo e envenenar a mim mesmo. O perdoar é desvencilhar-se do passado ruim e caminhar livre e leve em Cristo Jesus. Se você não perdoa, a alma adoece e com isso traz enfermidade no corpo físico. E por isso que perdão cura. Quando eu explico isso, tem pessoas que vêm chorando para mim. Eu não posso nem falar o que aconteceu comigo. Eu perdi meus pais, fui morar um tempo com esse tio, outro tio. Você não sabe o que eles me causaram. Tenho vergonha até de falar. Não são eles que têm que vir pedir perdão para mim. Por que eu tenho que liberar perdão para eles? Aí eu digo assim, você tem que fazer reconciliação unilateral. O que é isso? Pelo menos do meu lado, da minha parte. Quando a gente dorme, a gente não dorme de barriga descoberta. Mesmo dormindo inconscientemente, você cobre com cobertor, você coloca os pés dentro do cobertor. Assim como eu me cuido do bem-estar físico, a gente tem que cuidar do bem-estar espiritual através da reconciliação unilateral. Você libera perdão por você, não é por eles, não. Você sabe que o motivo de cristãos ter vida de fé apática, enfraquecida, é porque guarda ódio, ressentimento. O maior bloqueio, barreira na vida da fé, o que causa agonia, tormento, sentimento de indignação e vingança, é a irreconciliação com o próximo. A inspiração espiritual só será abundante quando você quebra essas barreiras com o próximo. Em Atos 7, o Estevão, quando ele é apedrejado até a morte, ele reconcilia unilateralmente, orando: Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus Cristo na cruz, jorrando toda a água e sangue ao morrer, ele reconcilia unilateralmente, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Deus reconciliou unilateralmente conosco através de Jesus Cristo, sendo nós ainda pecadores. E muita parte da Bíblia fala: se você perdoar, o vosso Pai vai te perdoar. Se você não perdoar, seu Pai não vai te perdoar. Então, a magnitude, a perfeição do Evangelho de Jesus está na perfeição do perdão de Deus através de Jesus Cristo. Só de perdoar, muita gente é curado, sabia? Quando eu vou fazer liberação de perdão no final, tinha uma igreja, foi em Estados Unidos, em Orlando. O homem chorava em prantos, e eu sabia que Deus estava trabalhando com ele. Ele tinha 10 dedos todos retorcidos, que não conseguia nem pegar um copo d'água. Daí, na liberação de perdão, ele chorou e foi curado na hora. Ele perdoou o papaizinho. O papai dele, ele tinha muito problema com o papai carnal dele. E ele veio na frente e mostrou os 10 dedos. Olha só, perdão cura. Quem pegou essa hoje vai ser curado. Amém? Agora, terceiro passo que Deus me induz. Eu estou ensinando isso porque quando você tem urgência de rapidez da resposta de Deus, é esse processo que ele falou. Ele falou: limpa primeiro.
limpa seus pecados, libera o perdão. Aí você usa a maior arma que um cristão tem, é o quê? Poderoso nome de Jesus. Quando fui recém-convertida, eu não sabia orar. Eu redigia uma redação bonita, mas orar é algo espiritual, então eu não sabia. Mas meu pastor falou assim, se você não sabe orar, invoca o nome de Jesus. O poderoso nome de Jesus trabalha, mesmo invocando. Ah, é? Então, de começo até o fim, eu falava, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Posso fazer isso o quê? 5 minutos, 30 minutos, lavando louça, ou dirigindo o carro, ou caminhando no parque. Fácil, não é? Em nome de Jesus, do começo até o fim. Terceiro mês, estava levantando da minha cama para ir trabalhar. Vou me lavar para trabalhar. Em nome de Jesus, assustei. Alguém levantou antes de mim? Eu solteira, em minha cama é solteira. Com quem eu dormi essa noite, né? Quando eu olhei, outra demônia. Cabelo, esse era mais arrumadinho no cabelo, era de coque. Mas roupa suja e imunda. Ela ficou na cabeceira da minha cama, pensando, se me larga ou fica, se me larga ou fica. E eu assustada olhando assim para ela. Ainda bem que ela não virou o rosto, senão eu ia desmaiar, não é? E ela muito calma, caminhou calma, atravessou a parede, o corpo dela entra na parede. E acho que ela voou, porque eu estava morando no 8º andar. Ela não aguentou eu invocar o nome de Jesus toda hora. Se você se acha alguém que não sabe orar, faço essa sugestão. Nenhum demônio vai querer ficar contigo. Meu filho só tinha 2 anos de idade quando eu levei para os Estados Unidos. Aos 7 anos de idade, ele volta da escola. Mamãe, eu posso dormir com a senhora a partir de hoje? Por quê? Aqui em Estados Unidos, os meninos da minha classe me falaram que debaixo da minha cama e do armário de roupas tem monstros, bruxos, fantasmas. Eu tenho medo. Você tem algo maior e tremendamente forte do que qualquer coisa deste mundo, que é o nome de Jesus. Ele, é? Por que eu tenho isso? Porque você, filho de Deus, está sentado junto com Jesus, acima de todo o poder desses monstros e bruxos. Aí peguei ele no quarto dele. Em nome de Jesus, saia todo monstro debaixo da cama da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, de Estados Unidos. Ele, amém. Aí foi dormir sozinho. Aí no dia seguinte, era sábado, que eu podia dormir um pouco mais. Ele entra batendo com o pé na porta. Mamãe, puxa, como esse nome é poderoso, esse nome é maravilhoso, é poderoso. Eu falei, menino, deixa eu dormir mais um pouco. O que aconteceu? Mamãe, ontem à noite entraram aqui na nossa casa uma manada de demônios, assaltantes, ladrões, todos americanos, brancos, mas de roupa preta, daqui até as botas. Eles fazendo barulho, e nossos quartos ficam no 2º andar, né? Então ele veio, olhou eles fazendo barulho, com medo, ele entrou rapidinho no armarinho de toalha, que é mais baixinho, ele fechou a porta, tremendo de medo. Mamãe, eu fechei a porta do armário, mas como é que eu enxergava o que eles estavam fazendo? Um deles, que parece que é mais o líder, né, o chefe, ele subiu os degraus, abriu justamente onde eu estou. E ele disse assim, I found you. Que quer dizer, eu te encontrei. E eu tremendo de medo, eu lembrei da mamãe. Eu disse, em nome de Jesus, saia. Aí ele ficou assim, olhos arregalados, queixo caído, me fitou por algum tempo, virou as costas, desceu os degraus, e toda a manada saiu com ele num vendaval. Até para um menino de 7 anos, o nome de Jesus funciona. Hoje ele é crescido, mas eu sempre falo, quando você vai no cinema, quando entra no escuro, fala, chama algumas vezes, invoca o nome de Jesus algumas vezes. Não precisa gritar, fala só assim, em nome de Jesus, porque nunca se sabe o que passou nesse cinema. De pornografia, de violência, não é? Aí eu e meu marido, né, vocês me colocam no hotel, quando a gente chega no hotel, a gente já entra dizendo em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Nunca se sabe o que aconteceu nesse quarto, nessa cama, não é? Aprenda isso, tá? E você tem direito de usar esse nome de Jesus porque você faz parte da redenção de Deus, tá? Aliança do sangue de Jesus, amém? Então, agora é minha hora de usar o poderoso nome de Jesus. Na autoridade concedida em nome de Jesus. O nome sobre todo, nome mais amado, adorado, admirado, nome mais celebrado, nome mais festejado, exaltado, enaltecido, enobrecido, nome mais glorificado, nome mais milagroso, em nome de Jesus. Câncer, onde tu estás, eu te acho e eu te ordeno, saia do meu corpo. Pare de crescer, regrida, retroceda na marcha regressiva e suma do meu corpo em poderoso nome de Jesus. Só que Deus permitiu usar depois de eu limpar tudo, tá? Na urgência de um assunto assim, muito sério, pode fazer esse processo. Trabalha na hora, tá? Daí me chamaram, passaram 21 dias. Fazer segundo corte. Aí o doutor fala assim, espera uma semana para resultado minucioso. Tá, o que eu fiz numa semana? Em Marcos 11, 24 diz o quê? Tudo que vocês orarem, creiam que já recebeu e assim lhes sucederá. É condicional. Se eu crer, vai me suceder. Então, minha parte é crer. Então, Deus vai fazer o milagre. O dar é de Deus, o receber é meu. É muito fácil minha parte. Então eu dei brado da vitória. Glória a Deus, o meu câncer Deus já colocou em Jesus. Pelas suas feridas já fui curado. Eu estou totalmente curado pelas feridas de Jesus. Brado da vitória. Só falava isso. Aí uma semana passou, nós dois fomos lá. O médico entrou com um envelope lacrado. Ele nem tinha tempo de abrir. Ele abriu. Ficou lendo a primeira folha. Lendo de novo, lendo de novo. Engraçado, eu tirei 12 gânglios linfáticos, que são muitos para alguém pequena como você. Mas deu tudo negativo, sumiu tudo, deu tudo negativo. Aí meu marido e eu já assim. Segunda folha seria meu resultado do meu sistema imunológico, onde escreve tantas sessões de quimioterapia, etc. Eu me mudei para RPR positivo, que é estrógeno, progesterona, receptor atuantes. Quem é médico entende o que é isso. Que eu não preciso mais fazer quimioterapia. Basta tomar um comprimido da farmácia por uns 5 anos. Está lembrando de alguma coisa? Daí ele também ficou, puxa, você que negava. Porque quanto mais eu orava, minha alma negava a quimioterapia. Eu sabia que se eu me submetesse, o demônio podia me tirar a vida, né? Para parar de fazer a obra de Deus, né? Porque quimioterapia mata células, mas também mata as células sadias. Aí ele ficou, puxa, você que negava, oh. Ele também ficou assim. Aí ele me escreveu o nome do remédio para eu, então, tomar. Pasme. Eu já estava tomando esse remédio há 3 meses antes, quando o tumor começou a crescer. Deus sabia o nome do remédio e quando deve iniciar a tomar. É a poupança. É poder da oração. Ninguém supera alguém que ora. Mas eu falei, mas pastor não, doutor, esse remédio eu estou tomando para prevenção da osteoporose. Porque minha igreja foi ao México fazer uma missão e levamos uma maquininha para a densidade óssea. Todo mundo botou aqui, pulso eu, no final, tá, eu vou botar o meu também, e deu risco. Aí ele me deu, o médico da minha, né, que foi na missão, me deu. Mas isso não é para osteoporose, por que o senhor está me dando isso? Originalmente, esse remédio é para prevenção da osteoporose. Mas descobriram que é melhor remédio em substituição à quimioterapia quando o caso é RPR positivo. Deus sabia o nome do remédio e quando deve iniciar a tomar.
É o poder da oração. O poder da oração alcança impossível, toca o intangível, vê o invisível. Então, ele mesmo falou, uau, Deus em quem você crê te curou, nunca vi um caso assim. Ele ficou assim, boquiaberto. Aí, Deus me revela aqueles 2 sonhos. Olha que interessante. As 2 gotas de sangue significavam 2 cirurgias que eu fui submetida. Deus fez eu abrir a boca para declarar que eu vou tomar simplesmente comprimido da farmácia. Quer dizer, ele estava me acalmando, que com comprimido vai resolver tudo. Agora, o que mijou aqui milhares de ovos é o resultado da primeira cirurgia que estava transmitida ao câncer. E a lavagem com água limpa seria a cura do Espírito Santo. E o spray mata-mosca, que eu borrifei, é o arrependimento, liberação do perdão e o uso do poderoso nome de Jesus. Que eu expulsei a mãe mosca da minha casa. Casa seria meu corpo. Que seria sofrimento com quimioterapia. Então, expulsei a mãe matriz. Porque voltei finalmente para a ginecologista para retirada. Sumiu a bolha de água também. Glória a Deus. Deus não trabalha pela metade. Aí eu, vou ver isso certinho. Não no pulso, mas vou ver. Paguei $300 num hospital grande para fazer densidade óssea aqui no fêmur, que é o osso mais grande do corpo. Saí completamente do risco da osteoporose. Glória a Deus, glória a Deus. E Deus disse, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas insondáveis, grandiosas, fantásticas, milagrosas que você não conhece e que conhecerá. Olha, quem crê em Jesus, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, o último. Essa é a conversão mais fantástica que Deus me deu ao vivo. É um fato real, tá? As crianças também gostam desse. Estava no Rio de Janeiro, indo em igrejas, testemunhando. Aí um pastor me liga, olha, eu não te conheço, mas estão dizendo que seu testemunho é bom. Posso te convidar pelo menos uma noite aqui? Hoje é quinta-feira, está chovendo, mas minha igreja é grande, vão reunir umas 500 pessoas. É o único dia que eu descanso, mas tudo bem, eu irei. Bom, não te conheço, mas assim, daqui a 30 anos estou indo te buscar no hotel, desce, tá bom? Tá bom. Daí a pouco ele me liga de novo. Olha, aconteceu alguma coisa com um membro da minha igreja, eu tenho que ir lá rapidinho, é urgente. Posso te mandar meu motorista particular de 3 anos, o nome dele é Luiz, só que ele é taxista, então vai chegar um táxi amarelo. Pode deixar, eu pego esse táxi. Desci, veio o táxi. Luiz, sim. Aí eu entrei. Assim que eu sentei, Deus fala comigo. Fale de mim para Luiz. Aí eu desobedeci. Eu falei assim, pai, ele é motorista particular de 3 anos de uma igreja grande. Deve ser um membro da igreja. Desobedeci. Aí Deus falava comigo mais uma vez bem forte, como se batesse no meu peito. Fale de mim. Aí eu levei um susto e falei assim, Luiz, há quanto tempo você é membro dessa igreja? Aí ele só fez isso, ó, né? Começando a dirigir, só virou o rosto assim. Senhora, não me fale de Jesus, de Deus, da igreja. Tudo isso é para gente preguiçosa e rica que não tem nada que fazer nesse mundo. Esse pastor está querendo me levar para essa igreja há 3 anos. E eu não boto meu pé nessa igreja. Eu tenho que trabalhar, sustentar meus pais idosos, meu irmão doente. Não me fale. Uau, ele era bravo. Aí eu falei, Luiz, eu te compreendo. Eu era pior que você. Eu tirava sarro de amigas que iam na igreja.
Mas Deus foi misericordioso. Olha, eu não moro no Brasil, eu moro em Estados Unidos, sou coreana, e eu era incrédula, teimosa, talvez pior que você, mas Deus me curou de tantas doenças, até do câncer maligno, que iria me matar em 5 anos. Igrejas grandes me convidam para falar do milagre de Deus. Você só ouve 10 minutos, se não gostar pode sair. Não, senhora, vou trabalhar. Era assim. Papai, eu tentei, agora é sua vez, tá? Eu só falei isso. Aí chegamos logo, né? Aí eu, obrigada, Luiz, tal. Aí ele desceu assim, sem jeito. Tá bom, só 10 minutos, né? Ô, Luiz! Eu peguei na mão dele e coloquei aí no meio, né? E esqueci dele. Aí eu entreguei testemunho e tal. E no final falei assim, agora que vocês ouviram, quem quer aceitar Jesus nesse momento pode levantar-se e vir aqui. Ele foi primeiro a levantar e vir na frente. E vieram os 10 atrás. Aí o pastor que estava sentado bem na primeira fila, ele subiu, me dá esse microfone. Gente, veja quem está aqui, é o Luiz. Todo mundo conhecia Luiz, bateram palmas. Uma senhora até assim, tirando óculos, chorando. Ó, Luiz, eu que estou tentando te trazer aqui há 300 anos. Aí todo mundo deu risada. Uma coreana dos Estados Unidos em 1 hora te convence. Ó, tem algo aí, você está entrando na 5ª operação de retirada de pedras nos rins. Tem algo aí. Gente, vamos orar. Aí, muito obrigado por esse pessoal aceitando Jesus. Obrigado pelos seus nomes escritos no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, todo mundo bateu palmas. Aí, eu fiz as orações de quebra de maldição hereditária, liberação, que vou fazer daqui a pouco com vocês. Aí, no final, nós fomos no refeitório. Eu, pastor, meu filho que me acompanhou e o Luiz. Alguém vem tirar o pastor daí. Foi conversar lá no canto. Aí Deus fala comigo de novo. Faça com Luiz a oração do pecador. Sabe o que é isso? Oração da aceitação de Jesus. Aí eu falei, o pastor fez no meu lugar, por isso que eu não fiz. Não, na empolgação, olha só, Deus falando, na empolgação, pastor fez da maneira representativa da boca dele, não a repetitiva da própria boca do Luiz. E ele me mostrou em 1 segundo o assunto e realmente não era. Aí eu olhei para o pastor, olhei para Luiz, porque eu ficaria constrangida se ele viesse agora, porque ele pensa que fez o que não fez, né? Então eu fiquei lá, Luiz, esse aí não demora, é muito importante, você repete? Eu estava assim, e ele, sim, agora ele estava manso. Aí eu fiz 1 por 1, tá aí, no final, Deus, agora sim, Deus falou, agora sim, e me inundou de paz. Aí eu entendi como é importante a pessoa fazer isso pela própria boca. Bom, aí ele me levou de volta para o hotel, aí ele me dá o cartão dele. Quando que vai vir de novo no Rio? Daqui a 3 meses. Tá bom, quando vier me chama, que eu vou largar todos os meus passageiros, vou ser seu motorista particular. Tá bom, Luiz, tal. Voltei para os Estados Unidos, daí 3 meses eu volto, com meu filho ainda de novo, e no hotel, primeira coisa, né, liguei para ele, Luiz, estou de volta. Aqui é o Afonso, irmão dele. Posso falar com o Luiz? Ele morreu. Obrigada. Ele morreu. Como? Eu já estava chorando. Quando? E meu filho, o que é, mamãe? Quando deu infecção na operação de retirada de pedras nos rins, o médico falou que já não tem mais chance. Toda a minha família, muitos irmãos, meus pais, ao redor da cama dele no hospital, chorando. Luiz não chorava, sorria até, dizendo, não se preocupem, estou indo para o lugar mais maravilhoso que a coreana dos Estados Unidos me apresentou. E estamos tão curiosos, quem é essa coreana? É a senhora, sim, sou eu. Vai falar em alguma igreja, sim, Assembleia de Deus na Penha. Posso levar todos minha família? Pode trazer e venha bem na primeira fila para eu reconhecer. Reconheci na hora que todo mundo tinha a mesma cara do Luiz.
Daí todos receberam Jesus naquela noite. Creiam no Senhor Jesus, serão salvos você e os da sua casa. Daí, glória ao Senhor. Sabe por que eu chorei? Eu não chorei porque ele morreu. Eu chorei por causa do amor imenso, detalhista de Deus por uma alma. Tenho certeza que esse pastor orou por ele por 3 anos. Eu fui usada somente no último momento. Mas Deus sabia que o Luiz morreria nessa operação. E sabia da teimosia dele de 3 anos. Então, não podia mandar pastor me pegar. E Deus inventou um problema com um membro da igreja para que pastor ficasse ocupado com aquilo e que mandasse Luiz me pegar. Deus sabia que o pastor, na empolgação, faria aquela oração importante indevidamente. Deus sabia que eu ficaria constrangida em fazer algo que ele pensa que fez e não fez. Então Deus tirou o pastor do meu lado para ficar ocupado com alguém conversando. Olha o amor intenso e detalhista. É esse amor especial de Deus que teve por você, por você, por você, para você estar aqui nessa igreja. Esse amor imenso. Bom, eu vou repetir a mesma oração que eu fiz com o Luiz. Toda a igreja me ajudando. Fechem os olhos. Repitam comigo. Jesus, eu me dirijo a Ti, reconhecendo que Tu és Filho de Deus, que veio ao mundo para me salvar. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Lava-me com o sangue de Jesus, mais alva do que a neve. Jesus, entra em mim, entra na minha vida, que eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu te seguirei, ganhando almas para o Senhor. Obrigado pelo meu nome, escrito no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Continue de olhos fechados. Quero saber quem fez essa oração pela primeira vez. Levanta a mão, bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Você causadora de uma grande festa nesse instante. Até uma criança aí, com um pouquinho mais de coragem, pode vir aqui na frente, que eu vou fazer 2 orações poderosas que vai mudar a sua vida. Essas pessoas que levantaram mão, não fiquem acanhando. É o dia da festa da sua vida. Pode levantar do lugar e vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Vou fazer 2 orações poderosas. A primeira fila aqui, ó, os que acabaram de fazer essa oração de aceitação de Jesus. Pode vir bem aqui na frente. Exato, exato. Muito bem, muito bem. Tinha uma criança aí. Muito bem, muito bem. Muitas crianças, sabe, a gente não sabe quando a gente vai morrer, sabe? É a hora mais preciosa da sua vida, a aceitação de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Agora, atrás deles, venham os que têm ainda ressentimento, que precisa liberar o perdão. Aqueles que reconhecem isso, já está metade curado. Isso. Venham aqueles que têm problema de liberação de perdão. Liberação de perdão vai resolver muitos problemas seus. Muitos problemas. Isso. O reconhecer já é metade curado. Tá. Agora, atrás deles venham alguém que desconfia que tem uma herança geracional negativa na sua família. Em palavra forte, é maldição hereditária. Se seus pais, seus vovós, bisavós, tiveram uma vida santa, aí não precisa fazer essa oração. Mas se você garante que eles não tiveram uma vida santa, pode vir na frente.
Porque a palavra diz que Deus castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até terceira e quarta geração, que seria até seus bisavós. Isso, já reconheceram muito bem. Então, nós vamos agora orar. Primeiro, a liberação do perdão. Coloque uma mão no coração, outro para reino. Pai, peço-lhe a unção capacitadora da liberação do perdão. Repitam: Pai, eu vomito. É vomitar, tá? Mais uma vez. Pai, eu vomito. Em nome de Jesus, toda raiz de amargura, todo ressentimento, todo ódio, toda mágoa, toda ofensa, toda trauma, todo e qualquer problema que existe na minha alma e no meu coração contra qualquer pessoa da minha família ou qualquer pessoa deste mundo, mesmo aqueles que me prejudicaram, me pisaram, me ofenderam, eu os perdoo em nome de Jesus. Eu os perdoo em nome de Jesus. E os abençoo em nome de Jesus. Os abençoo em nome de Jesus. Com abundância de bênçãos espirituais, materiais e na saúde física. Mágoas não tem mais lugar na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Agora vamos quebrar a maldição hereditária. Fechem os olhos, uma mão no coração, outro para reino. Pai, eu como filho teu, como filha tua, remido pelo sangue de Jesus, arrependo-me dos pecados dos meus antepassados. E nesse momento confronto, em poderoso nome de Jesus, toda a obra do diabo e demônios que veio por herança. Eu renuncio e desfaço. Quebro e cancelo. Em nome de Jesus, todo pacto, toda transação, toda consagração, todo negócio, todo juramento, qualquer contrato que meus antepassados fizeram com o diabo e seus demônios, em poderoso nome de Jesus, eu anulo e bloqueio, neutralizo, decreto a falência, cancelo toda e qualquer maldição hereditária, inclusive a herança genética das enfermidades, vício às drogas, vício ao álcool, vício ao fumo, vício da pornografia, em poderoso nome de Jesus. E eu me consagro somente para Jesus Cristo, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo, em poderoso nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor. Olha, agora é hoje, agora que vou ler aquela lista de pecados. A espiritualidade turva que cada um tem, Espírito Santo agora vai te iluminar. Agora, se uma vez você
em determinado pecado, você se arrependeu de coração contrito, aí não precisa repetir. Mas o demônio vem, imagina que você foi perdoado desse pecado horrível daquela vez. Não, aí você expulsa em nome de Jesus esse demônio que está querendo te enganar, tá? Se você fez esse contrito, coração contrito, aí só uma vez e basta. Sabe por quê? Em Hebreus diz assim: se você se arrependeu dessa forma, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus, quando perdoa, e depois Ele jamais lembra disso. É nossa memória fica lembrando, então o demônio fica brincando com você. Mas já entendeu, né? Você expulsa em nome de Jesus, tá bom? Bom, fechem os olhos. E quando Deus faz você lembrar de um determinado pecado, no dia, amanhã, eu demorei 21 dias. Amanhã, você tenta se arrepender na mesma hora, ou no dia antes de dormir, porque a gente não lembra dos 72 horas antes. E a gente fica pedindo, perdoa todos os meus pecados. A gente faz em atacado. E enquanto você cometeu um por um, entendeu? Esse que é o errado, tá bom? Deus fez eu lembrar do tempo de criança, eu roubar dinheiro da mãe para ir comprar chocolate, olha só, até isso. Deus fez eu lembrar de eu gostar de Aguinaldo Raiol, de Roberto Carlos, era lascívia, e eu me arrependi disso, olha só, a limpeza que Ele quer que a gente faça, entendeu? Tá, fechem os olhos. Adultério é pecado. Odiar alguém, ambição, ganância é pecado. Inveja, mente depravada, teimosia e coração obstinado é pecado. Egoísmo, avareza, presunção, arrogância, blasfêmia a Deus, desobediência aos pais, ingratidão é pecado. Ser profano, sem amor pela família é pecado. Ser irreconciliável, ser caluniador, sem domínio próprio, ser cruel, ser inimigo do bem, traição é pecado. Ser precipitado, ser soberbo, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus é pecado. Ter aparência de piedade, mas negando o seu poder. Enganar e ser enganado é pecado. Toda iniquidade, prostituição, malícia, maldade, rivalidade, homicídio, contendas, engano, malignidade, ser murmurador, ser bisbilhoteiro, ser detrator, ser aborrecedor de Deus, ser insolente, orgulho, presunçoso, inventores de maldade, insensatos, desleais, sem misericórdia é pecado. Julgar outros é pecado. Vanglória, tumultuar, perturbar a ordem pública sem causa, iludir-se no que não tem valor é pecado. Ser ocioso, improdutivo, falta de tempo para Deus é pecado. Frieza espiritual, falta de compromisso nas obras de Deus, pecado. Críticas aos líderes é pecado. Brigas, divisões, mexericos, inveja amarga, sentimento faccioso, toda obra perversa, andar ociosas de casa em casa, fofocar, intrometer com coisas alheias é pecado. Desprezar o pobre é pecado. Afrontar, contradizer, desafiar a Deus, vangloriar da aparência é pecado. Vaidade é pecado. Sujeira é pecado. Ser escórdia de todos é pecado. Impureza moral, maldade é pecado. Ser indiscreto, falar coisas que não deve é pecado. Desperdiçar é pecado. Infiéis nos contratos é pecado. Bebedices e glutonaria é pecado. Sobrecarregar o coração de ansiedades da vida é pecado. Saber fazer o bem e não o faz, tudo o que não é de fé. Contribuir, ofertar a Deus com pesar é pecado. Murmurar de Deus, queixar de Deus, duvidar de Deus, incredulidade. Duvidar da promessa de Deus é pecado. Deixar de orar é pecado. Não cumprir voto a Deus é pecado. Confiar no homem, não ouvir Deus é pecado. Idolatria é pecado. Adivinhações, seguir falsos profetas, feitiçaria, recorrer a médiuns é pecado. Não advertir, ignorar, não avisar o justo que se desvia é pecado.
falar contra o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo, insultar o Espírito Santo, mentir ao Espírito Santo, resistir ao Espírito Santo é pecado. Não cumprir o ministério que recebeu do Senhor é pecado. A concupiscência da carne e dos olhos é pecado. Roubar seu pai ou sua mãe é pecado. Não crer em Jesus Cristo é pecado. Perder tempo, não fazer nada, omissão no dever é pecado. Desleixo na procura do conhecimento, amor e serviço de Deus é pecado. Viver apenas para este mundo, ou principalmente para este mundo, é pecado. Pai, a luz da glória a Deus resplandece sobre cada um de nós, quebrando todo o poder do vício, do ocultismo, para que nós tenhamos clareza da vida normal, saudável como filho de Deus. Pai, estamos entrando agora no arrependimento de coração contrito, dos pontos de pecados que causa espiritualidade turva na minha fé, que cobre o seu rosto, que faz a divisão entre mim e o Senhor. Pai, toca em cada um de nós, para que possa reconhecer, possa ser despertado dos pecados não confessados até agora. Vamos chamar Jesus 3 vezes em voz alta, pode tocar bem alto o teclado, todo mundo orando uma voz, tá? Audível ao seu ouvido. 1, 2, 3, já. Jesus! 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 Aleluia! Ola garabarabarabarabarabarabara. Abodio, abodio, ola garabarabarabarabarabarabara. Ola garabarabarabarabarabarabara. Ola. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Me mostra onde estou com espiritualidade turva, Pai. Sonda-me, Senhor. Desperta. Mostra-me onde estou encalhado. Mostra-me onde os meus pecados estão cobrindo o seu rosto. Vocês podem falar bem alto, viu? Vocês louvam bem alto. A oração tem que ser mais alto do que louvor. Chame Jesus. Chame Jesus. Diga, sonda-me. Me mostra onde estou encalhado. Me mostra onde estou com pecado entulhado. Pai, ola garabarabarabarabarabarabara. Ola garabarabarabarabarabarabara. Ola garabarabarabarabarabarabara. Pai, me perdoa pela minha preguiça na leitura da palavra. Me perdoa porque eu esquentei só a cadeira da igreja. Me perdoa que eu não me esforcei para evangelizar Jesus para meus amigos ao redor. Me perdoa pela minha soberba, pela minha glutonaria, minhas bebedices, meus vícios. Me perdoa pelos meus pensamentos sujos. Me perdoa por perder tempo, não fazer nada. Me perdoa pela minha ociosidade. Me perdoa porque eu recorri a médiuns. Pai, me perdoa que eu insultei o Espírito Santo, resisti ao Espírito Santo. Me perdoa pela toda malícia, maldade, rivalidade. Pai, me perdoa por afrontar, contradizer, desafiar a Deus. Me perdoa pela sujeira. Me perdoa por ser escórdia de todos. Pai, me perdoa, Pai. Vocês vão continuar nesse sentimento de querer limpar tudo, tá? Eu demorei 21 dias quase. Talvez você demore uma semana, 3 dias. Mas assim que você lembra, tenta. Me perdoa desse pecado. Na minha juventude eu fiz isso, aquilo. Me lava com o sangue de Jesus. Entendeu? Um por um. Ou antes de dormir você lembra o que fez, tá? Então, vamos fechar os olhos, vamos fazer a última oração. Pai, aqui tem pessoas que acabaram de receber Jesus Cristo como um suficiente Salvador. Aqui tem pessoas que ainda reconheceram que ainda guardava ressentimento de alguém e já liberaram perdão. E já quebraram maldição hereditária. E já entenderam que os pecados não confessados encobrem o seu rosto para que não os abençoa cada um deles, Pai.
Que a partir de hoje seja uma vida nova de fé, na unção maior do Espírito Santo, com inspiração espiritual. Por onde eles forem, que atraiam Jesus Cristo para as pessoas. Que tenham uma vida tão maravilhosa quanto a que o Senhor planejou para cada um deles, Pai. Desperta em cada um de nós sabedoria para conduzir os nossos lares nos caminhos do triunfo. Abençoa os nossos filhos com personalidade sadia, agarrando o bem, descartando o mal. Soldados de Jesus indo bem na escola, no trabalho e no futuro casamento, Pai. Pai, abençoa cada um de nós para ter uma vida mais que vitoriosa na expansão do reino, falando para todas as pessoas ao redor, minha parentada, para os amigos, colegas de trabalho e da escola, falando de Jesus Cristo, Pai. Onde estiver espírito de enfermidade, coloque a mão onde você dói, onde tem alguma doença. Outra mão para o reino. Onde estiver espírito de enfermidade, dores no corpo, diabetes, asma, problema de coração, de fígado, de estômago, de rins, de pâncreas, de tireoide, intestino, todo tipo de doenças, de obesidade, mentais, ordenamos que sejam arrancados, banidos, extirpados em poderoso nome de Jesus. Células cancerosas, na autoridade concedida pelo nome de Jesus, ordenamos que parem de crescer, regrida, retroceda na marcha agressiva e suma do nosso corpo e do corpo dos nossos entes queridos. Deixem o nosso corpo, em nome de Jesus. Espíritos imundos da enfermidade sejam exterminados em nome de Jesus. Senhor, Tu és aquele que gera vida. Cura o ventre daquelas que não podem engravidar, para que elas sejam férteis, venham a ter filhos sadios e justos que venham alegrar a vida delas e glorificar ao Senhor. Pai, abençoa-nos com a fé ousada, fé desenvolvida, impulsionada, fora de série, pois a vitória é nossa, a cura nos pertence, como a prosperidade e a abundância espiritual. Queremos atrair a presença de Deus aonde nós formos. Que a partir de hoje iniciemos uma vida de um nível maior de unção e inspiração espiritual. Que o nosso encontro seja de um fortalecimento de nossa fé e a determinação cada vez mais firme em seguir ao Senhor Jesus. Amém. A última oração, coloque uma mão na sua cabeça, outra para Reno. Em nome de Jesus, repita. Eu ordeno, meu cérebro seja ativo, com memória prodigiosa, nunca se degenere, e eu viverei melhor a cada ano, mantendo empenho e paixão, ganhando almas para Jesus, com a saúde espiritual, na alma e no corpo físico, com vigor e energia, sem doenças e dores, até o fim da minha vida terrenal, para dormir na terra e acordar na glória. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Escuta. Desculpe. Eu vou dar um pequeno testemunho do casamento meu com ele. Porque eu estou vendo muitos jovens que ainda vão casar. Se quiserem sentar, podem sentar. Tá bom? Vocês vão gostar disso. É que eu tirei pensando que não dava tempo, mas ainda dá. Ainda dá, né, pastor? Um pouquinho. Olha, eu estava trabalhando na Korean Airlines, ganhando um salário alto, né? Eu te falei. Mas eu estava ficando solteirona. Porque eu não tinha tempo de namorar. E como eu estava muito bem assalariado com um trabalho que eu gosto, eu não me interessava em casar. Mas minha mãe super preocupada,
porque você vai ficar solteirona, porque na Coreia, na minha idade, nasceu para casar, na minha geração. Hoje já não é tanto assim, tá? E ela achou, ela orou, né, para Deus, tal. E um rapaz que também é solteirão, filho de milionário. Ele não casava porque ele tinha um nível de escolha bem mais alta, né, exigência, por ser milionário. Aí minha mãe, olha, você vai ser Cinderela, você não precisa nem trabalhar mais, você vai herdar uma fortuna dessa família, que é o filho, né? Aí, não, mãe, eu não estou interessada em dinheiro, não quero só uma vez. Se você vê e se não gostar, tudo bem, não vou te importunar. Tá bom, só uma vez, né? Tá bom. Aí eles inventaram um dorama. Eu ficaria sentada no banco, no retiro. Nós tínhamos um retiro num sítio, né? Então, era domingo, contratamos um ônibus e todo mundo foi lá. E eu ficaria sentada no banco, em frente aí, lá tem também um templo, e o rapaz viria da colina da frente, onde tem cavernas para oração, e dessa colina os pais dele, e aqui os meus pais, um dorama. Aí o rapaz desceria e conversaria comigo sentado, tal, tá bom, só uma vez, tá? Aí eu estou lá sentada, já estou vendo um rapaz alto vindo de lá, né? Está quase chegando, e esse Marcelo vem sentar ao meu lado. Aí eu preocupada, né? E eu vi minha mãe e meus pais dele, e eles estão, aquele Marcelo vai atrapalhar tudo. Eles estão super preocupados. Depois eu perguntei por que ele veio sentar para... Sabe o que ele respondeu? Que Deus disse, era a primeira vez ele me olhando, Deus disse para ele, olhe para aquela moça, vai ser sua esposa. Então tenho que conversar com a minha futura esposa. Aí por isso que ele veio sentar. Depois perguntei. Você vê, ninguém supera alguém que ora. Quando você ora no cotidiano, Deus orienta. Tá? E eu tinha orado, eu só vou me casar para o rapaz que o Senhor indicar. Tá? Então, e ele me puxando conversa, e eu dizia sim, não, para que ele levantasse logo e fosse embora rápido, né? Aí o rapaz já veio aqui, já está aqui de pé esperando, né, a gente... E eu com pena dele, eu olhei para ele para dizer um alô. Oi, como vai, né? Porque o Marcelo não levantava, né? Aí eu olhei para ele, não era rosto de homem. Deus me mostrou algo completamente diferente, arrepiante. Me deu arrepio. Aí eu olhei de novo para Marcelo, e o Marcelo virou para um anjo. Para meus olhos. Aí tocou o sino, eu levantei, corri para... Eu sentei na igreja. Pai, eu não vou ver nunca mais aquele rapaz, nunca mais, né? Daí no ônibus, minha mãe, o Marcelo estragou tudo, né? A gente vai ter que inventar um outro encontro para vocês dois. Eu falei, mãe, não vou encontrá-lo mais, nunca mais. Você não sabe. Bom, vamos conversar em casa. Nós chegamos em casa e ela, metendo pau em mim. Mamãe, eu tenho que trabalhar amanhã, eu vou dormir, tá bom? Tá, amanhã a gente vai conversar mais, tá bom? Boa noite. Aí fui dormir. De manhã ela me chama de novo na cozinha. Yon, vem aqui falar comigo. Oh, não, de novo. Eu fui lá. Sim, senhora, sentei. Você não quer namorar primeiro o Marcelo e depois pensa sobre o rapaz? O que aconteceu nessa noite, né? Deus falou com ela. Quando você tem poupança, Deus te direciona. Ela, no sonho, estava lavando louça na igreja como voluntária, e a nave fica embaixo. E era tempo de carnaval, né? E ela estava lavando. E o rapaz, o futuro genro dela, que ela tanto quer, estava subindo as escadas. Então ela enxugando as mãos. Oi, boa tarde. E ele também, boa tarde, senhora. Tal, né? Só que ele estava usando casaco grosso, preto, daqui até as botas pretas. Maxi casaco. Aí ela estranhou, mas como com esse carnaval? Como que ele aguenta esse casaco de inverno grosso, maxi?
E quando ela viu atrás dele, né, ele andando, uma cauda de lobo de 3 metros, peludo, uma cauda de lobo. Ela assustou e tentou descer a escadaria para orar no templo. E viu eu e Marcelo com bandeja prateada, com cálice, com sangue de Jesus, um ao outro, olhando, bebendo. Parece o quê? Aliança, né? Daí ela acordou. E ela sentou na cama. O que é isso, Senhor? Por que está mostrando Marcelo tomando com minha filha o sangue de Jesus e aquele rapaz com o lobo? E Deus abriu a boca dela e ela orando em línguas, suando, orando em línguas, orando. Daí ela entendeu algo, que não é desejo de Deus que eu case com aquele rapaz. Aí, eu estou vendo que Marcelo está sempre puxando conversa com você, ele tem interesse em você. Vamos ver, falar com o Marcelo. E a gente começou a namorar. Aí esse rapaz casou com uma moça mais alta que eu, mais bonita. Eu até fiquei aliviada, parabenizei, né, tal. Eles casaram antes de nós, tal. Sabe o que aconteceu? 3 meses depois do casamento, ele sai no jornal, em São Paulo, morto a metralhada, no Rio Tietê, na marginal Rio Tietê, dirigindo o carro luxuoso dele sozinho à meia-noite. O policial ficou tentando saber o porquê disso, não descobriram. Filho de milionário coreano morto a metralhada. E o que aconteceu com a esposa? Uns 2, 3 meses após, foi expulsa da casa dos sogros. Eu guardei esse segredo por todo esse tempo. Eu só comecei a falar isso a partir de 1 ano, 2 anos atrás, em respeito àquela família. Mas depois eu soube que todos foram salvos. Então agora eu falo. Porque eu quero incentivar os pais, os vovós, que têm ainda filhos, netos para casar, comecem a orar a partir de hoje. Casamento de ímpeto dá no divórcio. Hoje em dia, muito mais. Tem que casar, porque eu orava, só vou casar quando o Senhor me indicar. Se eu tivesse casado com ele, eu ficaria viúva em 3 meses e seria expulsa. Eu não é. Agora, o Marcelo é diferente de muitos homens coreanos. Quando a mulher é destacada mais do que ele, eles puxam para dentro da cozinha. Aqui também tem homem assim? Quando a esposa é mais destacada do que o marido, impede a esposa ser... Tem? Aqui não. Mas na Coreia tem muito. Mas ele não, ele me incentiva. Ele é cooperador número 1 na obra de Deus. Amém? Tá, era esse testemunho que eu fiz. Tá bom. Glória a Deus.